Bom, nesse videozinho nós vamos conhecer a história de Marcolina, a mulher que o mundo despreza. Bom, ele começa, né, esse capítulo dizendo ali que ele vai descrevendo, né, o hábito dos poetas, né, do romantismo, na sua terceira geração, na geração ultra-romântica, de beber, né? Aí ele vai falando das várias bebidas, né, que eles bebem, né? E é muito importante também notar, né, que nessa primeira parte do livro, do Coração, ele cita muitos poetas, né? Depois ele, na segunda parte, ele vai citar mais jornalistas, filósofos, né? Outro tipo de sistema cognitivo, né? Até porque ele vai começar a trabalhar com a cabeça, né? É interessante que ele vai começar a dizer dessa vida dele ébria, né? De quase como um bêbado, né? E ele vai descrever várias bebidas, né? As pessoas que ele bebia, né? Os papos que ele tinha, né? E é muito interessante isso, gente, essa construção, porque ele vai conhecer a Marcolina meio que assim, né? Num dia que ele está bêbado, ele sai, né, de um desses bares, né, de um desses encontros literários que ele tem, né, com pessoas, né, que bebem, né, que era muito comum no final do século XIX, essa geração, tanto quanto que boêmia, né? E num dia que ele vai sair bêbado, né, andando pelo Tejo, né, que é o rio, né, que fica ali em Portugal, né, na cidade de Lisboa, ele encontra a Marcolina. A Marcolina está à beira do Tejo, né, como se fosse uma mendiga, né, e ela está com as mãos no rosto, né, a face pálida, né? E ele pergunta à mulher, o que você está fazendo aqui? Só que ele tem um jeito, né, bem romântico de abordar as mulheres, né? Assim como ele abordou a Paula, né? Que tens tu com as magnificências da noite? Que segredo vens tu dizer às estrelas que o Criador fizera tuas irmãs na formosura do brilho? Se te depenhaste da tua inocência, que queres tu desse céu que só verte o orvalho consolador do seio das criaturas afligidas, sem mancha, das padecentes sem culpa, ou das infames com dinheiro, né? Então ele está dizendo o seguinte: o que faz uma mulher à noite à beira do rio Tejo, né? As mulheres à noite, as mulheres dignas, né, elas estão em casa, né? Nessa hora, né? É o momento, a noite é dos homens, né, gente? Ela é dos homens, né? Então, ele leva, ele e tem aqui uma coisa que é interessante, né? Que é mais uma vez aquilo que eu falei no vídeo anterior para vocês, né? Fica essa questão do olhar masculino. É, Será que ele teria encontrado a Marcolina e teria levado a Marcolina, como a gente vai saber, né? Que ele vai levar ela para Sintra, né? Sintra é uma cidadezinha linda, né? Que fica pertinho de Lisboa, né? Onde estão os castelos ali, perto de Lisboa, né? E ele tem uma residência lá. Será que ele levaria essa mulher, né, com ele, assim, achada no meio da noite com ele, se ele não tivesse bêbado, né? E ele nos coloca isso, né? Será que a gente faria algumas coisas se não tivesse bêbado, né? Então entra essa tensão aí do masculino, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Ele vai pedir para ela contar a história dela, né? E ele vai deixar bem claro aqui no final o seguinte: ó, quando tu eras pura, né? Que agora ela não é mais uma mulher pura, né? Ele encontra ela no meio da noite. Então, como que pode uma mulher ser encontrada assim no meio da noite, né? E a Marcolina vai contar a história dela, a triste história dela, né? Uma história só de tristezas, né? É, Ela vai dizer que o pai, né? Que ela não conhece o pai desde que nasceu. Né? Depois a gente vai ter uma reviravolta que eu vou falar para vocês depois, né? E que a mãe, né, acabou ficando, o pai, apesar, né, de ter supostamente morrido, né, deixou alguma herança para ela e eles acabaram, tá? Eles acabaram por
vou deixar uma herança para ela, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Ele deixa a mãe da Marcolina, né? E a Marcolina deixa com uma certa herança. E a mãe da Marcolina consegue casar de novo, só que se casa com um homem pobre, né? E ele tem mais. Esse casal, o padrasto da Marcolina, né? E a mãe da Marcolina, tem mais filhas, né? Lembra que eu falei para vocês na última aula dessa questão das mulheres, né? Você ter filhas mulheres era muito custoso, né? Porque a mulher ela representa um dote, né? Então o padrasto da Marcolina, né? E a mãe da Marcolina tem várias meninas. O cara vai acabar morrendo, né? E deixa a mãe sem nada, né? Sem uma instrução, né? Porque a mãe da Marcolina sempre foi muito bem tratada pelo pai, né? Que sumiu. E ficam aquelas mulheres, né, numa casa, a mãe dela começa a vender as coisas, né, porque antes do cara morrer, ele bebe muito, né, e elas ficam muito pobres mesmo. Né, e a mãe começa a ser descrita como uma vilã. Né, a mãe vai vender a Marcolina para um cara que é um barão, e aparentemente esse homem ele parece ser um cara muito respeitoso, né? Ele pergunta para Marcolina: você quer que eu te livre da sua mãe? Né? E começa a pagar uma mesada para ela. Né? E não encosta nela, não tem nenhuma coisa assim no sentido de ter uma violência sexual, né? Essa coisa toda. Né? E a Marcolina resolve procurar esse protetor, digamos assim, né? Que é o barão, né? Para se livrar da mãe, né? Que ela começa a perceber que a mãe começa a vender também as outras irmãs, né? Para ganhar um dinheiro. E vender na prostituição, tá, gente? Colocar as irmãs na prostituição. E o barão chama a Marcolina, né? Dá um dinheiro para a mãe da Marcolina, né? A Marcolina é comprada e a Marcolina vai viver na casa do barão. Uma casa luxuosa, uma vida nobre, né? Uma vida totalmente diferente do que ela tinha, né? Mas ela não amava esse homem, né? E ela começa a se angustiar com isso, né? Porque ela não ama, né? E ela pede para ele, né? A gente tem a vida ali de uma mulher no século XIX, né? Ela aprende regras de etiquetas, né? São ensinadas regras de etiquetas para ela, né? Até porque ela é uma mulher de um nobre, de um barão, né? Então ela começa a se sentir uma vida muito tediosa, né? Então ela pede para ele para ensinar, para que ele pague um professor para que ela aprenda a ler e escrever, né? Costurar essas coisas todas. E é interessante que em um determinado momento aqui do livro ele diz que não vai deixar ela aprender a ler e escrever porque isso é muito perigoso para uma mulher, né? Que a mulher começa a ter várias ideias quando sabe ler e escrever, né? Então, o que acontece? E a Marcolina, de uma certa maneira, aprende a ler e escrever com a professora de costura, né, dela, e ela passa, né, a escrever bem, inclusive. Né, e ela se apaixona pelo caixeiro viajante, né, que vende livros, né, para o marido dela. Que é o Augusto, né, que é um cara da idade dela. Né? O Barão já tem 50 e poucos anos. Então, o que vai começar a acontecer? Né? O Barão vai começar a ter ciúme desse cara, vai pegar as cartas da Marcolina para esse cara, né? Essa relação de amor. Né? Então, ó, como eu acabei de dizer, no romantismo, a literatura funciona assim: nem o amor do homem pela mulher dá certo, nem o amor, né, da mulher para o homem dá certo. Né? O amor, ele sempre dá errado, o amor do sentido da paixão. Né? O que vai começar a acontecer? Ele vai começar a prender a Marcolina, né? Não deixar ela ter contato com esse cara, ele vai se humilhar, pedir para que ela fique com ele. Aí a Marcolina vai se perguntar por que ele nunca se casou comigo. Né? Aí ela vem a descobrir que o barão tem uma família e que a mulher do barão mora no Brasil. Lembra que a gente estava falando aqui para vocês, né? Que eu falei aqui para vocês, que esse livro se passa em 1808, com a fuga da família real. Então, provavelmente, a mulher do barão veio para o Brasil, né, durante a fuga, e o barão ficou. Então, o que acontece? Né? O barão, né, promete a ela, né, que assim que a mulher morrer do Brasil, que ele vai se casar com ela, né, e eles começam a viajar pela Europa, vão para Londres, né, e o caixeiro viajante é afastado. Né? Eles vão para Londres, né, França. Quando eles estão na Alemanha, o barão vem a morrer, deixa a Marcolina não é esposa oficial, né?
deixa a Marcolina só com algumas joias, né? E a Marcolina está sozinha com algumas joias em Portugal. Quando ela retorna a Lisboa, a mulher que morava no Brasil está lá, né? Herda tudo, está lá, herda tudo, e a Marcolina só fica com algumas joias quando ela retorna a Lisboa, né? Claro que ela só vai poder, né, passar algum tempo com aquelas joias, ela vai vender aquelas joias, né, e a roupa do corpo, porque ela não tem direito à herança do barão. Então, ela é uma mulher que, socialmente, ela já foi vendida pela mãe, né? É uma mulher que se envolveu em relacionamentos amorosos com caixeiro e viajante. Então, é tudo que o mundo despreza, né? Ela é pobre. Ela era uma espécie de concubina, amante do barão. Então, o mundo vai desprezar esse tipo de mulher que, de uma certa maneira, a gente não pode dizer que a Marcolina, né, até então, ela tenha sido uma prostituta, né? Mas a mãe dela a vende. Então, de uma certa maneira, aquela sociedade a entende também como uma prostituta. Uma vida muito infeliz e que tende a piorar. Já já vou contar a história para vocês na parte 2 da Marcolina. Tá? E é interessante esse capítulo, gente, que a gente escuta praticamente a história da própria boca da Marcolina contando, né, para o Silvestre da Silva a sua triste história. Né? É um dos poucos momentos, se a gente parar para pensar aqui, né, a Paula, por exemplo, que é a personagem que o mundo preza, né, ela não conta essa história. Quem conta a história dela é o Silvestre da Silva. Aqui a Marcolina, por incrível que pareça, né, uma mulher que o mundo despreza, ela conta a sua história. Né? Ela é narradora da sua própria história num século super misógino, né, em que os homens que contam a história das mulheres. Valeu, galerinha!